O batismo no Espírito e o testemunho da igreja é o título da lição 11 na classe dos pré-adolescentes, que nós vamos trabalhar então na próxima aula. A lição de hoje encontra-se aí em João, capítulo 16, versículos de 3 a 15 e também Romanos do 8 ao 26. A Bíblia diz, não é aquele texto em destaque da lição, em Filipenses 2:15, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas no céu. Esse é o início aqui da nossa aula na classe dos pré-adolescentes e eu quero saudar a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma pré-aula da Escola Dominical, desta vez direto de Novo Progresso, no Pará. Isso mesmo, eu moro em Campinas, São Paulo, mas cheguei a esta cidade ontem, hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro. Ontem, saí de casa no dia 5 às 9 da noite e cheguei aqui ontem às 5:30 da tarde nesta cidade, depois de 20 horas de viagem. Estamos aqui em Novo Progresso, no Pará, e começamos as ministrações hoje à noite, na quinta-feira, e vamos até domingo à noite nesta cidade. Orem por nós, para que Deus nos use mais uma vez para a glória do seu nome. E acompanhe a gente lá no Instagram, que eu vou postando lá algumas coisas que a gente vai fazer por aqui, inclusive um treinamento para professores da Escola Dominical, tá certo? Assista, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal, dê o seu comentário, que é muito importante para nós. Vamos estudar, então, a nossa aula. É por isso que vocês estão vendo outro cenário. Eu estou em um hotel, em quarto de hotel aqui, tá bom? Por isso que vocês estão vendo aqui outro cenário. A imagem está diferente, porque esta semana nós estamos em trânsito, estamos em viagem, tá bom? Ó, não esquece do curso, que é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, Transforme Suas Aulas. Preço de lançamento, para você aprender a planejar uma aula, preparar uma aula, para você aprender métodos de ensino, para ensinar alunos de formas diferentes e tornar sua aula mais dinâmica, mais animada. Tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas. É o primeiro link aqui na descrição. Muito bem, vamos colocar a revista na tela? Que tal? Vamos colocar a revista na tela. Vamos abrir aqui uma janela. Ela já está por ali, ó. Deixa eu ir para o canto. Ainda não, ainda não. Vamos ver se ela vai aqui, ó. Isso, isso. Vamos ficar ao canto para você poder acompanhar conforme a gente vem fazendo. Você vai, então, acompanhar na revista, tá bom? Muito bem. Minha garganta não tá boa, mas o Senhor nos dará graça, tá? Olha só. Bom, em lições anteriores, estudamos a ação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos por meio dos milagres operados. Nesta lição, vamos aprender sobre a relação entre o batismo no Espírito e o testemunho da igreja, tá? Eu sou de um tempo que a gente usava a expressão, quando a pessoa era batizada com o Espírito Santo, que a pessoa tinha sido batizada com o Espírito Santo e com fogo. Você é dessa época? Já ouviu essa expressão? Ela é bíblica, claro, bíblica, não é? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, não é? Mas a gente atribuía muito a isso, exatamente a essa nova vida, né? Que a gente acabava absorvendo ao ser batizado com o Espírito Santo, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, você tem aí uma mudança notória do caráter, tá bom? Primeira coisa, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, deve mostrar o caráter de Cristo em sua vida, não é? Então, é o novo nascimento. Paulo, de perseguidor, passou a ser um evangelizador, o maior missionário de todos os tempos, tá? Então, a gente vai sempre associar o evangelho de Jesus Cristo ao quê? A mudança, tá?
E aí ele coloca aqui como exemplo, por exemplo, quem faz uma reforma na casa, né? Esse processo exige organização e limpeza, a fim de que tudo fique em ordem, bem acomodado no final da obra. Dessa mesma forma que entrega a vida para Jesus. O Espírito Santo opera mudanças significativas na forma de pensar e agir da pessoa para que ela se torne parecida com o Senhor Jesus. 2 Coríntios 5,17, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Vale lembrar que essa mudança ela não é instantânea, tá? Mudança na Bíblia vem da palavra metanoia, tá? Romanos 12:2, transformai-vos, é mudança, é metanoia. Metanoia é de dentro para fora, começa onde ninguém vê e vai externar para onde todo mundo vê. E metanoia não é operada por homens, ela não é operada por regras humanas, é o evangelho, é a palavra que muda. Logo, se queremos pessoas mudadas, eu estou falando aqui a professores, nós precisamos pregar, ensinar a palavra, tá bom? Mas essa até para que eles entendam o que é aceitar a Cristo. É absorver a vida de Cristo. É passar a viver a vida de Cristo. Não é? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. São novas atitudes, novo comportamento, não é? Um novo caminhar. Agora, como podemos ter o caráter de Cristo? À medida que nos submetemos aos ensinamentos de Cristo e vivemos segundo a vontade de Deus, as pessoas podem ver a diferença em nosso comportamento. Então, é a medida que nós nos entregamos, tá? Então, a medida da mudança é determinada pela medida da entrega. Anotou aí ou não? Anota aí. A medida da mudança é definida pela medida da entrega. Então, quanto mais a pessoa se entrega, mais ela muda, certo? Por que muitas pessoas não mudam? Porque faltou aqui a palavra. Porque elas não se entregam completamente, tá? Então, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos restou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Olha que coisa interessante isso aqui, não é? Então, sinal de que o Espírito de Deus habita em nós. Sinal de que o Espírito de Deus habita em nós. Nós, com a graça do Espírito Santo, mortificamos as obras do corpo todos os dias. Entende? Ou seja, nós nos entregamos ao domínio do Espírito todos os dias. Porque quem vive segundo a carne tem em si o que é a morte, mas quem tem em si o Espírito Santo, ele é vivificado nesse corpo mortal. Ou seja, a carne não domina mais. Ele agora é guiado pelo Espírito Santo e, portanto, ele produz lá as qualidades do fruto do Espírito, que estão listadas em Gálatas 5:22. Quem tem uma vida cheia do poder de Deus, também não vive na escuridão do pecado, tá bom? Então, todos os que estão aí sobre o domínio do Espírito Santo têm comunhão com ele, logo brilha na escuridão. Não dá para dizer que alguém ele é cheio do Espírito Santo e ele não brilha na escuridão. Ele não é luz em meio às trevas, certo? Então, o poder do Espírito vem sobre nós. Nós vamos ver aqui outras habilidades que ganhamos com isso, mas tudo passa pelo testemunho. Um crente cheio do Espírito Santo, ele precisa ser um crente bom de testemunho. Aliás, só é possível dizer que alguém é cheio de verdade do Espírito Santo se ele tem um bom testemunho, se ele brilha em meio às trevas. E eu abro um parênteses aqui para dizer a líderes, a pastores, aproveitando aqui esta aula, que o nosso grande desafio é ajudar esta geração a brilhar na escuridão. Nós saímos de um tempo onde era simples a gente falar assim, ó, você não vai aqui, não vai ali, né? Não ande com esse, não ande com aquele. Hoje, por causa da internet, tudo está ao alcance deles e cada vez mais cedo. Então, mais do que nós
proibirmos, nós devemos instruir, porque cada vez mais eles ficam mais autônomos, não é? A internet, as redes sociais, ela traz autonomia cada vez mais cedo para as pessoas. Então, o grande desafio para nós hoje é instruirmos os pré-adolescentes, os adolescentes, as crianças, para que eles tenham maturidade para fazer as escolhas certas, para que eles aprendam a brilhar na escuridão, que antes estava ligada simplesmente ao espaço físico. Então era fácil você falar assim, ó, você não vai para tal lugar. Hoje o tal lugar está na palma da mão deles. Então, eles precisam aprender a serem seletivos com aquilo que eles escutam, com quem eles seguem e, principalmente, brilhar na escuridão. É no meio que nós devemos brilhar. Muito bem, chegando aqui no tópico 2, para falar sobre o desejo de testemunhar a obra redentora de Jesus. Né? Afinal de contas, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma capacidade, um poder extraordinário para testemunhar de Jesus. Né? O caráter das testemunhas de Jesus é diferente, pois o Espírito Santo produz nelas o desejo de testemunhar a mensagem do reino por meio das obras. Tá? As testemunhas de Jesus têm uma natureza diferente, porque Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração delas. E segundo o apóstolo, esse mesmo Espírito se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Não é? Então, essa consciência e essa certeza de que através de Cristo somos filhos de Deus, leva-nos a um despertamento, a um desejo de compartilhar o amor de Deus para as demais pessoas. Não é? Então é para isso que nós somos chamados, para testemunhar o amor de Deus para outras pessoas. Se nós não testemunhamos o amor de Deus para outras pessoas, é por dúvida, incerteza, falta de convicção, né? Porque quando alguém se apaixona de verdade, a primeira coisa que essa pessoa faz é contar para os outros. Estou apaixonado, estou amando, não é? Estou me relacionando. Com Deus é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Com Jesus o princípio é o mesmo. Veja que o nosso comportamento fala. Não vivam como as pessoas deste mundo, disse o apóstolo Paulo. Os crentes devem pensar e agir de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, porque são filhos de Deus, certo? Então, o nosso comportamento deve ser coerente com as nossas palavras, e o nosso comportamento deve ser coerente com as nossas palavras, que deve ser coerente com a nossa fé. Tudo caminha junto. Nossa fé, nossa convicção interna deve ser manifesta em gestos e palavras, certo? Então, nós agora devemos viver de acordo com a fé que nós abraçamos. Então, nós vamos aprender isso. Nosso comportamento fala. Tá? 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha só como nosso comportamento fala de uma maneira assim, muito simples. Esses dias eu fui no mercado e ao passar a compra, faltou R$1. Não é que faltou R$1, é que para completar aquele R$1 com o dinheiro que eu tinha na carteira, a moça tinha que me dar um troco, tipo assim, tirar R$1 de R$50. Aí eu falei para ela, eu tenho no carro, vou buscar. Eu peguei a compra, levei no carro, peguei uma moeda de R$1 e voltei lá. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é comum, é só R$1, deixa para lá. R$1 depois eu trago e nunca levo, né? Mas quando eu voltei para o caixa e levei aquele R$1, a moça fez assim. Poderia ser que ela dissesse assim para mim, não precisava, mas eu percebi que ela estava esperando aquele mísero R$1, mas é só R$1. Então, mas eu disse que voltaria, eu disse que levaria. Porque eu levei esse R$1 que não passou da minha obrigação, tá tudo bem, não virou notícia.
Mas se eu não volto lá e levo esse R$ 1, ia martelar na cabeça dessa moça e a notícia seria o quê? O pastor disse que ia trazer R$ 1 e não trouxe. Ah, esse aí é aquele que falou que ia trazer o troco e não trouxe. Então, o nosso comportamento, ele revela Jesus, ele manifesta Jesus em tudo que nós fizermos, em todas as nossas palavras, em todas as nossas ações, o nosso comportamento revela Jesus, certo? E quanto mais cheios do Espírito Santo, mais nós precisamos revelar Jesus, porque senão não adiantará nada naquele dia, tá certo? Então, nós precisamos ter um coração que revele Jesus para que a gente possa testemunhar de Jesus. As pessoas não vão querer ouvir alguém que diz que é testemunha da verdade, mas que não fala a verdade, que é mentiroso, que é enganador. Elas não vão querer ouvir. Então, o nosso comportamento deve ser coerente com as nossas palavras e juntos deve ser coerente com a nossa fé. Muito bem, chegando aqui no tópico 3, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. E não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme as Suas Aulas. Um treinamento que vai te ensinar a preparar a aula, a planejar a aula e vai te ensinar métodos de aprendizado para alcançar alunos que aprendem de forma diferente. Existem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo e outros aprendem anotando. Quando você diversifica sua forma de ensinar, você alcança muito mais os seus alunos. Por isso, adquira já no primeiro link o treinamento inédito. Transforme suas aulas com ótimo preço de lançamento para você assistir no conforto da sua casa quantas vezes você quiser. Adquira já. Tópico 3, aqui, o amor ao próximo e a preocupação com o seu bem-estar. Será que tem alguém assistindo a gente aí ainda? Será que tem? Se tiver, coloca hashtag tô aqui, por favor. Estamos direto do Pará, direto da cidade de Novo Progresso, depois de 20 horas de viagem, estamos aqui. Estamos no hotel, passando aqui o dia e preparando aqui algumas coisas, gravando a aula para vocês. E daqui a pouco vamos almoçar e à noite já começamos aqui uma série de ministrações por esta cidade. Bom, tópico 3, o amor ao próximo e a preocupação com o seu bem-estar. Jesus resumiu todos os ensinamentos da lei em um único mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Esse é o maior objetivo da igreja e é o maior desafio também. Em toda a história da humanidade, jamais se viu amor igual, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós quando ainda vivíamos no pecado. Essa foi a maior prova do amor de Deus. Mesmo sem merecermos, ele entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, não é? Então, nós devemos da mesma maneira pensar aí no bem-estar das outras pessoas, tá? O comentário usa aqui a expressão: Cristo pensou na nossa felicidade. É além. Cristo pensou na nossa eternidade. Porque felicidade é algo muito efêmero, a menos que nós associemos felicidade à eternidade. Porque não existe felicidade sem eternidade com Cristo, certo? Então, Cristo pensou na nossa eternidade, a felicidade real. Nós devemos pensar também no das pessoas. Já percebeu que neste mundo as pessoas são mais egoístas do que bondosas? Por isso, o crente que pensa no bem-estar do outro revela o caráter do Espírito Santo em sua vida. Assim, quando você é generoso com alguém, está testemunhando e honrando a Deus com as suas obras. Portanto, amar ao próximo consiste em fazer com o outro o que você quer que ele faça com você. E até mais. Tá? Então, o verdadeiro amor ao próximo é revelado quando nós testemunhamos de Cristo para as pessoas. Porque só ajudar alguém por ajudar, isso aí qualquer um faz. Mas o verdadeiro amor ao próximo se revela quando nós apresentamos Cristo às pessoas
e as pessoas a Cristo. É para isso que somos salvos e é para isso que somos revestidos do poder de Deus, para testemunhar de Cristo, ou seja, apresentar Cristo às pessoas e pessoas a Cristo. Amém, meus amigos? Essa foi a nossa pré-aula da lição 11 na classe dos pré-adolescentes. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? O seu comentário é muito importante para nós. Obrigado por nos acompanhar até aqui nesta nossa jornada da escola dominical. Assista, curta, compartilhe. Estou sem gravata, porque aqui é muito quente, meus irmãos. Muito quente. Mas Deus tem nos dado graça, tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.